Foi anunciado na última semana o Plano Safra 2022-2023. 340 bilhões de reais estão previstos em ações que privilegiam, inclusive, a questão da sustentabilidade. Uma análise sobre o Plano Safra. É esse o tema do AgroB, que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. É bom ter você aqui com a gente, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. E hoje eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui no programa, não é a primeira vez que ela participa, a Aline Veloso, assessora econômica do Sistema FAENG. Aline, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez ao programa, satisfação recebê-la. Muito obrigada, com muita satisfação a gente já participa novamente para debater temas tão importantes para o nosso agro, para o nosso produtor rural. Pois é, Aline, esse tema mexendo, né, com todo o agro, né, que era o tão esperado, tão aguardado Plano Safra. Para preparar esse programa aqui e lendo a respeito, eu ouvi opiniões diversas sobre o tema e, de uma maneira geral, supriu a expectativa de alguns, né? Outros, de certa forma, ainda prevêem melhoras no plano, mas eu queria começar com a sua análise do Plano Safra 2022-2023, representando a FAENG, né, como porta-voz da FAENG nessa análise. Qual que é a percepção do Plano Safra anunciado na última semana? Eu vou até recordar aqui, né, uma fala do nosso presidente, Antônio de Salvo, que esteve no lançamento do Plano Safra lá no Ministério da Agricultura na semana passada. Ele falou, né, da importância, nesse momento, de falarmos e de trabalharmos com esse lançamento do Plano Safra, a garantia de alimentos na mesa dos brasileiros, né, com preços aí melhores. E aí esse investimento, né, essa disponibilização de recursos para o Plano Safra, essa expectativa, é para que o produtor rural tenha tranquilidade e confiança para ele continuar produzindo, colocando à mesa dos nossos consumidores, né, da nossa população, alimentos mais baratos de qualidade. Então, nós fomos surpreendidos positivamente com esses aportes anunciados, e é um trabalho que a gente já vinha fazendo junto à CNA, então, nessa conversação, né, nesse ajuste com o Ministério da Agricultura e principalmente com o Ministério da Economia, né? São ações que seguem e com continuidade dos trabalhos para que nós tenhamos, então, volumes de recursos que cheguem, então, ao produtor rural. É muito importante colocar que isso, né, esse ponto que é colocado, esse trabalho que é feito para a construção do Plano Agrícola e Pecuário, que é também um sinalizador para aqueles volumes de recursos, né, que são aportados pela iniciativa privada. Interessante a gente já começar com esse, né, um programa com essa análise, e muito se fala do Plano Safra, claro, a importância do crédito para o empreendedor é sensacional, né? A gente tem um Sebrae que bate muito nessa questão também. E o crédito para o agronegócio, né, no que diz respeito a essa questão toda envolvendo o Plano Safra, ele, de certa forma, foi satisfatório, então, na sua opinião, na análise que o presidente faz também, né, da FAENG, esse aporte será importante para continuar essa força, essa potência do agro, mesmo, né, de alguma forma, né, Aline, quando se entrou na pandemia, se pensava, será que a gente vai ter algum problema de abastecimento? De forma alguma, né, nem com a pandemia do pandemônio, que não passa de jeito nenhum, ela volta e está de novo, mas mesmo assim o agro se mostrou forte e muito se deve ao crédito. O crédito rural é uma das políticas públicas, né? Quando a gente fala em plano agrícola e pecuário, ele vem como uma política pública, mas ele vem também como um sinalizador para esses aportes de recursos a taxas livres no mercado. Então, sim, o crédito, ele é um fomentador, ele é uma base para o desenvolvimento do nosso agronegócio. Mas é muito importante a gente destacar também que esses recursos
advindos, então, do Plano Safra, que é um reordenamento de recursos, né, inclusive com valores para subvenção às taxas de juros e às ações aí pelas instituições financeiras, esse volume de recursos ele é uma parte do valor que todo o nosso setor necessita para continuar desenvolvendo e realizando as nossas diversas atividades produtivas aí no Brasil inteiro. Então, um estudo, inclusive, da nossa Confederação da Agricultura sinaliza para que o plano Safra, ele corresponde a cerca aí de 1/3 do volume de recursos que a gente, né, capta no mercado, que o produtor utiliza, então, para investir nas propriedades rurais. E aí a gente fala de custeio, de investimento e de comercialização, né? Porque ele precisa produzir como temos realizado e aumentado a nossa produção e as nossas produtividades também com incremento de tecnologia, mas também, né, por sua parte, temos investido recursos próprios e temos captado recursos também na iniciativa privada, né, a taxa de juros de mercado livre. Então, o Plano Safra, ele é um sinalizador, ele é um ponto importante para esse fomento à nossa agropecuária, ao nosso agronegócio, às diversas cadeias produtivas. E uma característica que se manteve no anúncio desse Plano Safra foi a diversificação das fontes de financiamento, né? Você tem aí outras possibilidades, tendo uma abertura. De alguma forma, a FAENG, que está muito próxima do produtor, eu aprendi aqui conversando com vocês, né, da FAENG principalmente, vocês colocam uma coisa que é muito legal, né? Todo mundo fala do agronegócio como se fosse só das empresas gigantes, né? Quando o produtor rural, o produtor, né, familiar, é a grande força e vocês estão perto deles. Eles têm uma noção hoje maior disso, Aline? Os produtores no que diz respeito à questão de buscar um financiamento, de buscar melhores formas, de se preparar para dias mais difíceis, para depois colher nos momentos mais positivos? Só para complementar o seu conceito, né, a informação aí, a agricultura familiar, ela está dentro, né, é uma das atividades, é uma forma de gestão da propriedade rural e ela é contemplada na nossa base de atuação também do sistema FAENG e dentro das cadeias produtivas do agro, né, então faz parte aí desse desenvolvimento e dessa produção agropecuária como um todo. Quando a gente olha nesse aspecto também e a importância de ter um crédito rural orientado para o produtor, aqui no sistema FAENG a gente faz algumas iniciativas, já realiza, né, programas também de assistência técnica e gerencial, e justamente para focar e desenvolver esse produtor para que ele também entenda, né, e veja ali os seus custos de produção, analise a sua atividade produtiva e tome veja, né, a importância ou a necessidade de buscar nas instituições financeiras o crédito rural nessa forma, né, de forma orientada, para que haja aí uma composição nessa sinalização e nessa busca pelo crédito rural oficial, vamos dizer assim. Porque muito do que ele faz ali na propriedade, muito do investimento que ele fez já é com recursos próprios, né? Já foi com recursos próprios. E nesse sentido, analisando o Plano Safra, né, o que foi lançado, 22-23, nós vemos um aumento bastante significativo, né, bastante importante aí, nos valores que foram orçados, que foram divulgados, então 36% a mais do que o Plano Safra 2021-2022, e esse olhar, né, em especial também para os agricultores familiares, com recursos do Pronaf, da mesma forma com recursos do Pronamp, dando aí também as suas variações nas taxas de juros, que contemplem também aos produtores, né, que são grandes, que são considerados grandes produtores. Então, há uma disponibilidade de recursos no Plano Safra para todos os produtores, inclusive com um aumento de volumes de recursos, em que pese, né, aí as taxas de juros também aumentaram para os diversos programas, alguns se mantiveram mas de pequena forma, mas de acordo com a Selic, né, e justamente por conta da Selic, as taxas de juros também aumentaram aí para os diversos programas e linhas. Pois é, e aí a gente está colocando até na tela aqui do canal Viver Brasil, né, recursos para pequenos e médios no Plano Safra. Eles são a maioria dos atendidos também pelo plano, né, pelos planos Safra, porque obviamente tem essa importância e as taxas, de certa forma, têm ficado mais atrativas nos últimos tempos para os produtores, Aline. É possível fazer aí uma linha do tempo do que era e do que, de certa forma, tem sido nos últimos tempos?
Nós temos sim esse acompanhamento, né? Como eu disse, nessa divulgação e nesse comparativo do 2021-22 para o 2022-23, houve um aumento das taxas de juros, né, como foi colocado. Então, aí, por exemplo, no Pronaf, as taxas de juros do 21-22, do Plano Safra, estavam entre 3% a 4,5%, e já nesse 22-23, elas vêm com 5% a 6%, a depender ali do programa dentro do Pronaf, né, da linha de recursos dentro do Pronaf. Para os médios produtores que ali estariam encaixados no Pronamp, o Programa Nacional, aí para o médio produtor, as taxas passaram de 5,5% para 8%, então um percentual aí elevado, né, mais alto nessa captação do recurso pelo produtor rural. E os demais produtores, a taxa de juros do 21-22 passou, então, de 7,5% para 12%. Isso, né, se justifique pela fala, como foi colocado na semana passada, né, no lançamento. Esses percentuais se justificam, então, ainda que tenha tido uma negociação bastante forte, pela sinalização da taxa básica de juros, né, a Selic, que já chegou aí a 13,25%, e, infelizmente, nesse patamar, eleva também as nossas taxas de juros dos recursos oficiais, como o Plano Safra, como dissemos. Muito bem. Aline, a gente vai para um breve intervalo. Na volta eu quero conversar com você sobre sustentabilidade também, que prevê, né, no Plano Safra, um pouquinho dessa questão da energia renovável. Quanto que incentivo como esse, pode ser positivo aí para que as pessoas tenham uma noção maior de meio ambiente? Aliás, o que a gente tem percebido, o agricultor, o produtor, ele tem uma consciência ambiental muito grande, tem uma participação muito grande nessa preservação do planeta. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.